Muito bem, muito bem. Estamos ao vivo, será? Será que hoje deu certo? Será que hoje a gente consegue transmitir essa aula ou não? Talvez dê umas travadinhas aí, mas infelizmente não tem como evitar isso. Eu posso tentar melhorar isso aqui depois que a gente começar a transmissão, mas os testes que eu fiz até aqui estava dando certo. Então, vamos tocar do jeito que dá, tá bom? Eu tentei fazer algumas melhorias aqui, mas ainda tem coisas para serem vistas, né? Eu tenho que trocar o equipamento, então isso já demanda um investimento financeiro que é possível ser feito, mas agora não. Então, um dia a gente vai melhorar isso aí, tá bom? Então a imagem pode ficar meio embaçada, meio travando aí, a gente depois vai melhorando isso se der. As coisas que estavam impedindo de eu transmitir a aula, parece que eu já consegui consertar, mas essas infelizmente não tem jeito, vai ficar travando aí e a gente vai tocar dessa forma, tá bom, gente? Me parece que eu estou transmitindo também ao vivo pelo Facebook, então se vocês quiserem entrar lá e ver, parece que está transmitindo também por lá. Eu estou fazendo já um outro teste aqui para ver se realmente isso procede, tá bom? Então vai entrando aí, vai ouvindo o som, tá? Pelo menos o som eu acho que está saindo e a gente vai tocando conforme é possível, beleza? Então é isso, tá bom, gente? Bom dia para todo mundo aí que já tá entrando. A transmissão ela já começou, entrei um pouco antes para ver exatamente se ela ia ficar travando muito ou não. Ficou, mas parece que o som sai, né? Então o mais importante é o som tá saindo e os slides aí mais constantes com vocês. E aí aos poucos, ainda aí no decorrer dessas transmissões ao vivo, a gente vai melhorando, tá? Eu não sei se a transmissão no Facebook está melhor. Acho que não, porque eu uso o mesmo transmissor aqui. Mas enfim, é isso, tá bom? É o que tem para hoje. É desse jeito que a gente vai, beleza? Então vamos chegando aí. Deus abençoe a vida de vocês. Já estamos aí, o Jair já está aí on. E a Rosiane também, bom dia para vocês, Deus abençoe, tá bom? Bem, vamos começar a nossa aula hoje. Nem sei onde eu tô, hein? Nossa, atrasado aqui, 2 semanas sem aula, né? Não deu certo. Vamos começar com a leitura do nosso livro aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se travou geral. Dá para fazer uns negocinhos aqui durante a transmissão para ver se melhora, tá bom? Vamos lá. Pá, joga pra lá, puxa pra cá, estica pra ali, faz assim, dá um arremate e vai. Realmente vai ter que ser assim. Então vamos lá. Vai ficar ruim, então o importante é você ouvir, pelo menos, tá bom? Vai dar uma travada aí, depois eu vou e volto e assim a gente vai. Vamos nessa. Olha só, deixa eu colocar para vocês aqui a leitura do livro que eu queria compartilhar com vocês hoje. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui uma imagem. Não, acho que agora não vou conseguir. Eu queria colocar uma imagem enquanto eu lia. Eu acho que não vai ser possível, já que está travando aí a imagem e está saindo só o som. Tava perfeita aqui a transmissão, agora já deu erro de novo, mas essas coisas que vão e voltam, tá, gente? Então não tem muito o que eu possa fazer por aqui. Vamos na leitura do nosso livro então? Vamos lá, deixa a imagem travando mesmo aí, encosta o celular aí, vai ouvindo, pelo menos o som eu sei que está saindo, tá bom? Então hoje a gente vai ler esse livro aqui, deixa eu ver se vai aparecer para vocês. Aqui, ó, deixa eu colocar bem pertinho.
tá aparecendo espelhado, né? Imagem travando aqui, fica pior ainda. Deixa eu ver. Acho que vai aparecer para vocês aqui. Não apareceu, né? Tá bom, sem problema. Deixa rolar. Deixa rolar aqui. Deixa eu jogar aqui a imagem. Eu vou jogar um fundo aqui e vou alterar aqui essa transmissão da minha imagem para ver se melhora, tá bom? Segura aí. Tá. Deixa eu colocar isso aqui. Aqui. Aguenta aí, pessoal. Vou colocar para vocês aqui a musiquinha para não ficar tão sinistro. Deixa eu fazer uma alteração rápida aqui, ao vivo mesmo, como diz o Fausto Silva, né? Quem sabe faz ao vivo. Aguenta aí. Voltou? Acho que agora voltou, né? Então vai dar uma melhoradinha aí. A gente vai desse jeito mesmo, tá bom? Depois eu vou ver se eu consigo editar esse vídeo para não ficar aí esses ajustes aí todo bagunçado, tá bom? Então vamos nessa, vamos lá. Vamos para nossa leitura do livro aqui de hoje. O livro é esse aqui. Já apareceu aí para vocês? Se não apareceu, eu vou ler aqui, ó. É Educação segundo a Filosofia Perene,
tá bom? É um livro que você não consegue comprar esse livro. Você precisa entrar nesse site aqui, cristianismo.org.br, está aqui embaixo do livro, né? Você consegue ver aqui. E aí você pede esse livro, eles enviam para vocês de graça. Pelo menos estava assim quando eu pedi há uns 2 anos atrás, tá bom? Então, eu quero ler esse trecho aqui. É um conceito muito conhecido na filosofia. Mas assim, gente, filosofia é como eu postei essa semana lá no Instagram. A filosofia é você cavar aonde você está. Ou seja, é você investigar, é você procurar saber a origem das coisas, os conceitos das coisas, né, da verdade em si. É a busca pela verdade, né? Filosofia tem aí a palavra significa literalmente aquele que é amigo da sabedoria. Então, dentro da filosofia existe um termo chamado contemplação, que ao mesmo tempo também é um termo encontrado na Bíblia. A Bíblia fala sobre meditação, não é a mesma coisa, mas você percebe que tem a ver. A meditação e a contemplação, elas são parte dessa investigação, né? Eu diria que a meditação, ela é parte da contemplação. Então esse livro, ele fala um pouquinho sobre essa questão da contemplação. E eu vou ler para vocês aqui agora, né? Desculpem aí o atraso, a demora. A gente vai se acertando aqui, mas vou ler para vocês e depois a gente vai entrar na nossa aula propriamente dita, tá bom? Então não se assuste aí se você não entender de primeira, porque filosofia é assim mesmo, você precisa ler, reler, parar para pensar, meditar, e aí o conceito entra na sua cabeça. Mas como eu li algumas vezes e entendi, eu queria transmitir isso para vocês também, tá bom? Olha só o que diz aqui num trecho. A beleza, tal como ela é em si, pode se realizar de infinitas maneiras. Em uma rosa, em uma paisagem, em uma música, em uma boa ação. Até aí tudo bem. Mas cada uma dessas realizações não esgota senão uma pequeníssima parte das possibilidades da beleza. Ou seja, você observar uma rosa não vai esgotar toda a beleza que aquela rosa contém, né? Você só consegue esgotar uma parte. Não é a própria beleza com todas as possibilidades que ela contém. É apenas uma pequeníssima parte dela. É uma beleza que possui apenas em parte aquilo que a beleza em si possui inteiramente. Vamos lá. Estas realizações não são a beleza, são participações mínimas da verdadeira beleza. Esta verdadeira beleza não é mais do que aquele modelo eterno que o Pai do Universo, fosse quem fosse, estava contemplando quando fez o universo, colocando em cada coisa uma pequenina parte do que ele via na beleza que contemplava. As pessoas que gostam apenas de ver coisas belas, diz Sócrates, estão dormindo de olhos abertos. Achei interessante isso. Estão confundindo a cópia com o original, tá? Só os verdadeiros filósofos, aqueles que perceberam que tudo o que vemos não passa de uma cópia de um original mais perfeito e que, deixando a cópia de lado, partem em busca do original e que, em o alcançando, se dedicam a contemplá-lo. São deste modo, diz Sócrates na mesma passagem já citada, aqueles que gostam de contemplar a verdade. É um texto difícil de entender numa primeira leitura, mas o que os autores aqui desse livro, né, porque são vários autores, estão sugerindo? A beleza que a gente pode ver é só uma parte da beleza perfeita, que é o próprio Criador. Então perceba como o exercício da filosofia, os conceitos filosóficos podem te levar para contemplar o Criador, que é Deus. Então, como esse livro aqui é escrito por cristãos, eles conseguiram explicar que essa contemplação ela tem a ver com uma busca pelo Criador. Então, quando você busca a beleza de alguma coisa, você tem que contemplar não só aquela coisa, porque aquilo é só uma parte
daquele que criou, que é Deus. Tá bom? Então, se você entendeu, amém. Se você não entendeu, que entenda um dia essa questão de contemplar a beleza através da busca pelo Criador da beleza, que é Deus. Tá bom? Então, vamos para a nossa aula de hoje? Vamos pedir a Deus que nos abençoe nesse momento e possa nos dirigir nessa aula, tá bom? Eu não sei como é que tá lá no Facebook, tá? Eu estou transmitindo por lá também, então se você estiver lá, manda uma mensagem aí e aí vai aparecer em algum lugar aqui, eu vou tentar responder uma hora, tá? Ou agora ou depois. Eu não sei, eu estou fazendo isso hoje pela primeira vez, tá? Se der certo, vou tentar fazer isso sempre, beleza? Então vamos nessa aqui, você que está no YouTube, aí é o nosso canal mais tradicional, né? A gente está mais acostumado a transmitir pelo YouTube. Vamos nessa, vamos orar e entrar na nossa aula de número 26, né? Deixa eu ver aqui. Aula 26 dos 10 mandamentos. Vamos falar sobre os deveres mútuos do casal. Estamos lendo o 7º mandamento, que logo depois da oração eu vou ler aqui, para que você não se esqueça do que a gente está falando, né? Afinal, ficamos tanto tempo aí sem aula e a gente vai ler aqui. Então vamos orar nesse momento. Senhor, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui diante do Senhor, por meio desses transmissores de imagem e som, a internet, os computadores, que também o Senhor inspirou homens a criarem. Como a gente acabou de ver aqui nesse livro, a beleza ela é só uma parte do Criador, que é o Senhor. Então todas as coisas foram criadas por meio de Cristo, como diz tua palavra em João, em Colossenses, e a gente entende que tudo isso é parte dessa criação. Automaticamente entendemos que todas essas partes, essas criações, elas têm um fim, que é a contemplação do Criador. Então nos ajuda a entender esse conceito e contemplar o Senhor aqui nessa hora, nessa aula, nesse momento, através da tua palavra, que também é a tua revelação. Nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Então, vamos ler. Acho legal hoje a gente ler todos os 10 mandamentos, tá? Deuteronômio capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 até o 21. Faz tempo que a gente não lê, então você vai voltar aí a se ambientar com o nosso tema, né, que é o principal, a interpretação dos 10 mandamentos. Então, acompanhe comigo a leitura de Deuteronômio capítulo 5, a partir do verso 1, beleza? Então vamos lá. Olha só. Moisés chamou todo o Israel e lhe disse: Escute, Israel, os estatutos e juízos que hoje lhes anuncio, para que vocês os aprendam e tenham cuidado de pôr em prática. Olha só o enunciado já dos 10 mandamentos, hein? Não é para entender só, é para colocar em prática, gente. Então, todo esse esforço aqui é para que você coloque-os em prática. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que o Senhor fez essa aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face o Senhor falou conosco no monte, no meio do fogo. Naquela ocasião, eu me coloquei entre o Senhor e vocês, para lhes anunciar a palavra do Senhor, porque vocês ficaram com medo do fogo e não subiram o monte. E o Senhor disse... Lembrando aqui, gente, Moisés ele está repetindo os 10 mandamentos que já foram anunciados lá atrás. Se você ler em Êxodo capítulo 20, você vai perceber que é ali que os 10 mandamentos são dados a Moisés, e depois acontece toda aquela questão do povo ser encontrado adorando o bezerro de ouro, e Moisés dá piti, né? Fica com raiva, joga as tábuas no chão, e aí ele volta pro monte, e aí Deus escreve de novo, né? E aí, aqui já para entrar, próximo da entrada da terra prometida, de Canaã, Moisés repete aquele acontecido. Então, o texto de Deuteronômio é uma repetição da história de Êxodo. E aí no versículo 6, aqui de Deuteronômio, continua: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Quem deu os 10 mandamentos foi esse Deus, que os tirou da servidão. Versículo 7. Não tenha outros deuses diante de mim,
Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há no céu, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos seus pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarde o dia do sábado para o santificar, como o Senhor seu Deus lhe ordenou. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra. Então perceba aqui, gente, que o trabalho é um mandamento, não é opção, não é uma desgraça, mas é um mandamento, é bênção, tá bom? A dificuldade no trabalho é que veio após a queda, mas o trabalho, mesmo antes da queda, já foi dado por Deus para Adão. Ele ia cuidar do jardim, já era trabalho, tá? Então é um tema também que eu quero trabalhar um dia, se Deus quiser, com vocês, falar sobre o trabalho. Versículo 14, mas o 7º dia, o sábado, é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem o seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem o seu jumento, ou qualquer outro dos seus animais, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, para que o seu servo e sua serva descansem como você. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito, e que o Senhor seu Deus o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Por isso o Senhor seu Deus ordenou a você que guardasse o dia do sábado. Honre seu pai e sua mãe, como o Senhor seu Deus lhe ordenou, para que você tenha uma longa vida e para que tudo vá bem com você na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Não mate, não cometa adultério, é aí onde a gente está, o 7º mandamento. Não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo. E o 10º mandamento, não cobice a mulher do seu próximo, não deseje a casa do seu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Beleza? Então nós estamos aqui no versículo 18. Não cometa adultério. E aqui, agora é legal colocar os slides, né? Para a gente poder observar a proposta que eu estou trazendo para vocês. Vou jogar o slide aqui já, tá bom? Espera aí. Vou colocar aqui. Aí, gostaram do efeito aí, ó? Agora eu tô ficando craque nesse programa, só falta melhorar outras coisas, mas de manusear ele aqui já tô ficando craque. Maravilha, gente. Vamos então aqui, ó. Deixa eu colocar para vocês a minha câmera bem pequenininha ali no canto. Aí, olha eu aqui pequenininho, umpa-lumpa. Vamos nessa? Vamos trabalhar aqui com os slides. Depois, se for o caso, eu volto para a câmera aqui cheia, tá bom? Mas vamos trabalhar aqui com os slides, que estamos à distância. Eu acho que isso é mais didático, né? Então vamos nessa, olha só. Os 10 mandamentos, tá bom? A ética de Deus para o seu povo. Lembra lá no começo do texto que Moisés está falando que os mandamentos são para colocar em prática? Lembra que eu falei sobre ética? Que ética é aquilo que define a nossa prática? Então tá aí, tem tudo a ver com o texto, né? 7º mandamento, não cometa adultério. Aí tem uma arte aí que eu peguei do site da Prager University, do Dennis Prager, um judeu que mora nos Estados Unidos, que é muito legal seguir ele no canal lá no YouTube, Facebook, vale a pena, tá? É dono de uma universidade e também é judeu. Não é cristão, não é protestante, mas temos aí muitas coisas em comum, tá bom? E aí o resumo do 7º mandamento, que é a minha proposta, que é a preservação do compromisso matrimonial. Lembrando que eu peguei como exemplo, vamos dizer aí como espinha dorsal da interpretação do 7º mandamento, a preservação do compromisso matrimonial. Mas não significa que o 7º mandamento é apenas para pessoas casadas, tá bom? Porque a figura do casamento, ela serve para todos os cristãos. Uma vez que nós temos aí em muitas passagens da Escritura
a alusão da igreja ser a noiva, né? E Deus ser o noivo, né? Cristo ser o noivo. Então nós temos aí na imagem do casamento, na alusão ao casamento, também práticas importantes para serem feitas, para serem vividas por cada cristão, casado ou não, tá? Então a imagem do compromisso matrimonial serve como a imagem da nossa relação com Deus, beleza? Avançando aqui, gente, o tema que eu quero abordar com vocês hoje seria esse, tá? Os deveres mútuos do casal, tanto do homem, do marido, quanto da mulher, esposo, tá? Vamos lá, agora vamos propriamente dito aqui ao que eu escrevi. Vamos lá, deixa eu tirar essa câmera aqui, que sempre fica em cima do texto, né? Eu nunca arrumo esse negócio. Vamos lá. O casamento é a união de duas pessoas, diferentes em diversos aspectos, que em mútuo acordo unem-se para obterem e desenvolverem uma meta e objetivo comum aos dois, tá bom? Casamento é isso. Casamento não é só uma vontade lateral, unilateral, tá? Vamos dizer aí, usando uma linguagem da economia, é um acordo bilateral, tá bom? Obviamente, né? Todo mundo sabe disso, mas é bom lembrar, porque tem gente que custa colocar isso em prática, né? Casamento é vontade de dois, não de um, hein? Essa união torna-se insuportável quando apenas uma das partes se compromete e colabora para a obtenção de uma vivência saudável e valorosa. Não é verdade, gente? Espero que nenhum de vocês aqui casados passem por isso, mas é difícil, né? Quando só um quer fazer a coisa certa, só um quer seguir os 10 mandamentos, só um quer seguir a ética cristã, não é? Deve ser um inferno. Eu não vivo essa experiência, mas sei que muitos vivem, né? E deve ser realmente um peso muito ruim para todo mundo. Ou seja, pro outro lado, né, que quer fazer a coisa certa e o outro não quer. Espero que, se existe alguém assim nessas condições, depois da exposição dessas aulas, possa mudar, olhar para a Bíblia e mudar, né? Olha só, por isso Deus estabeleceu deveres recíprocos que devem ser observados tanto pelo marido quanto pela esposa. Listaremos alguns deles, tá bom? É um enunciado rápido, básico do que é o casamento, ou do que pelo menos deveria ser. E aí a gente tem alguns deveres aqui que a gente vai listar agora. Vamos nessa. Olha só, a fidelidade conjugal talvez seja o primeiro dever que o casal precisa ter em mente. Comprometer-se com a fidelidade ao cônjuge é o voto inicial de uma relação que deve estar pautada na confiança. A receita certa para o fim de um casamento consiste em casar-se com alguém que não é confiável. Essa fidelidade não consiste apenas na área sexual. A gente vai falar um pouco sobre isso depois, não sei, mais na próxima aula, sobre a questão também da fidelidade sexual e das práticas permitidas na área sexual, tanto para o homem quanto para a mulher. Mas entenda aqui, ó, que a fidelidade conjugal, ela é o primeiro dever, óbvio, né? Mútuo. Nós não pregamos aí a poligamia, né? Que é o casar-se com várias pessoas, né? Um casamento aí a 3, a 4, a 6, sei lá. Hoje o mundo tá tão maluco, né, gente, que essas propostas podem até escorregar e cair dentro da igreja, né? Deixa eu voltar aqui rapidão. Falar um exemplo com vocês aqui. Eu vi uma vez uma reportagem na época lá saiu até no Fantástico, né, que era muito muito visto, né, pelas pessoas na época. E a gente viu lá um pastor que tinha diversas mulheres e ele falou que estava fazendo aquilo baseado na Bíblia. Aí o repórter pergunta para ele: olha, mas aonde você viu isso? Ele abre o livro de Oséias, onde Deus fala para Oséias, né, que ele teria que casar com uma mulher adúltera, né, para que exatamente aquele casamento dele fosse a alusão à relação de Deus com o povo, da infidelidade do povo. Aí ele lê o texto lá e fala: Oséias, eu vou parafrasear aqui, tá bom? Oséias vai lá, encontra uma mulher e adultera e casa com ela.
Aí, isso aqui ele entendeu como um verbo, né? Mas era um adjetivo. Deus está falando assim, pega uma mulher adúltera e case com ela. E aí o cara interpretou, pega uma mulher adultera e casa com ela. Ou seja, ele, a partir dali, fez uma salada hermenêutica que defendia, na visão maluca dele, o casamento com várias mulheres. Ou seja, o adultério estava permitido. E ele tinha um monte de mulheres, se não me engano. Aí o repórter foi lá, pô, mas isso aqui, querido, é um adjetivo, não é verbo. Ele, verdade, eu acho que você tem razão. Ou seja, tem maluco para tudo, né? Então o nosso texto aqui está mostrando que, conforme a proposta que eu tenho aqui no slide, o casamento, a fidelidade conjugal, peraí, cadê? Aqui. A fidelidade conjugal talvez seja o primeiro dever do casal. Ou seja, é óbvio que Deus está falando para que a gente case com um cônjuge só, não é? Marcelo, e aquelas questões de que Salomão, Davi tinha um monte de mulher. Essa aí é uma questão que a gente pode interpretar à parte, tá? Em um outro momento, em que, em resumo, alguns teólogos trabalham com a ideia de que não era um costume bíblico, ou seja, divino, de Deus, né? Porque quando Deus instituiu o casamento em Gênesis, no começo de tudo ele falou que deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Não fala se une a várias. Então ali a monogamia já é ensinada. Talvez os costumes dos povos tenham entrado também no povo de Israel e Deus durante um tempo até permitiu aquilo. Tá bom? Não estou dizendo que essa é a interpretação infalível, mas é aqui pelo menos eu acho mais lógica por enquanto. Porque eu entendo que o casamento é monogâmico. Desculpe. Então logo a fidelidade conjugal deve ser preservada. Só que ela não fala simplesmente sobre a área sexual. A fidelidade conjugal dentro do casamento não pode se resumir apenas à área sexual. Obviamente que tem que haver fidelidade na área sexual, mas não só nessa. Avança um pouco comigo aqui. É necessário que haja fidelidade e comprometimento também aonde? Na educação dos filhos, nos ambientes que o casal escolherá para conviver, na religião, na mentalidade sobre o trabalho e profissão, nas finanças e, claro, nas alegrias e nas tristezas. Não se deve sequer cogitar em alegrar-se às custas do sofrimento do cônjuge. Errei. Nas finanças e, claro, nas alegrias e nas tristezas. Não se deve sequer cogitar a possibilidade, de alegrar-se às custas do sofrimento do cônjuge. Isso aí é impensável. Foi um erro de digitação meu aqui, peço desculpas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: as áreas em que nós, casados, devemos ser fiéis um ao outro e estar em acordo não é só na área sexual, mas também na educação dos filhos. Imagina só se um pai quer educar o filho de um jeito e a mãe quer educar de outro. Vamos dizer aqui, o pai ele é a favor da palmada no bumbum, com toda moderação e sem raiva, como a Bíblia ensina, e a mãe não é a favor de nenhuma palmada, nada em momento algum. Vai dar ruim, né? Ou vocês vão ter que entrar num acordo, quem vai ceder aí, ou a vida vai virar um inferno, porque vai chegar a criança, vai fazer malcriação, porque criança faz malcriação. E aí o pai já vai vir com a chinela, a mãe vai segurar a mão do pai. Aí a briga vai transferir, vai ficar entre os dois. Ou seja, tudo isso tem que ser conversado, tem que ser colocado à mesa antes de vocês casarem. Por isso que é bom conversar bastante sobre essas coisas. Obviamente que só conversa quem tem o que conversar, né? Então se você aí, menina, adolescente, menino ou menina, né? Tá procurando alguém para casar. E esse seu pretendente aí é alguém que tem a cabeça vazia, não lê, não estuda, já descarta esse cara. Não queira ser a professora dele, nem a mãe, nem o pai. Tá bom? Descarta. Porque você pode levar um peso para o seu casamento no futuro que pode dar ruim para você. Mas que crueldade, Marcelo. Pois é, querido. Mais crueldade é a pessoa casar-se nessas condições. Então, se o moleque é devagar, se a menina é devagar, incentiva, vai ler, querido, vai estudar.
Eu quero que você um dia tenha condições de formar uma opinião. O que você pensa do futuro? Tudo isso tem que ser alinhado antes do casamento, tá bom? Mas enfim, isso aqui é só um parênteses, tá? Volta aqui comigo para o slide. Então, a fidelidade do casal tem que estar nessa questão da educação dos filhos, nos ambientes que o casal vai conviver também. Isso é importante. Imagina aí, a menina adora viver nas madrugadas, ou o rapaz, né? E aí o outro não gosta. Como é que vai ser? Quando tiver criança, quando tiver compromisso de manhã, como é que vai ser isso aí? Se vocês não alinharem essa questão antes de casar, tudo isso vai por água abaixo. Então está percebendo como é importante a fidelidade e o acordo, né, entre os dois antes de casar. Porque quando se casar, meus amigos, não é simplesmente deu errado, separa. Não é assim. A Bíblia não recomenda esse tipo de postura. Se é para dar errado, não case. Tá bom? Esse é o meu conselho. Você pode pensar diferente. Não vou te odiar por causa disso, mas eu não vejo respaldo bíblico para algo diferente disso aqui. Beleza, vamos lá. Na mentalidade sobre o trabalho também, nas finanças, né? É claro, enfim. E nas alegrias e nas tristezas. Deu para entender já que a fidelidade não deve ser apenas na área sexual, né? Olha só, ser fiel apenas em uma dessas áreas é sepultar a relação conjugal. Essa múltipla fidelidade fortalece o casal e ensina a sociedade a viver de modo correto e salutar. Lembrando que as famílias, elas devem ser um exemplo para a sociedade. O modelo familiar deve ser um exemplo a ser copiado pela sociedade, tá bom? Porque foi Deus que criou o ambiente saudável familiar que eu estou propondo aqui, tá? Então, dentro da do seu exemplo familiar, a sociedade precisa olhar e falar, puxa vida, quero ser assim. Ou seja, a sociedade ela é formada por famílias, né? Então são várias, milhares, milhões de famílias que formam uma sociedade. Logo, elas vão ter esse convívio dentro das suas casas, e o exemplo deve também se estender para as relações que são extra-casa, né? Vamos dizer, na sociedade, os exemplos na relação de trabalho, na vizinhança, no mercado, no cartório, no banco, na igreja, no estádio de futebol, enfim, no shopping, nas relações diversas de compra e venda, enfim. Todas as relações da sociedade, elas podem olhar, devem olhar para uma família saudável e querer copiar as relações que existem ali dentro. Porque a família deve ser um exemplo para a sociedade. Beleza? Deu para entender isso aqui? Deu, né? Não está tão difícil não, né? Então, antes de partirmos aqui para a próxima explicação, deixa eu dar uma olhada. Eu não olhei o chat, né? Nem sei se tem gente aqui, se eu estou falando sozinho. Deixa eu dar uma olhada. Rapidão. A Janine, bom dia. Francisco, ô Francisco, bom dia, meu querido. Também. O Nunes aqui, né? Não. Essa aqui eu acho que é a Miriam. Miriam, bom dia, Miriam. É isso mesmo, Miriam tá aqui. Bom dia. E a Rosiane novamente aí. Beleza, Rosiane, paz, Deus abençoe. Vamos lá então. Vamos seguir aqui a nossa aula. Vou tentar ler mais rápido aqui para a gente não demorar muito. E deixa eu só ver aqui aonde que termina a nossa aula aqui para eu não ultrapassar. Ok, beleza. Vamos nessa. Voltamos aqui para os slides. Calma aí. Vamos lá. Então nós estamos falando sobre os deveres mútuos do casal. Vamos falar agora sobre a afeição. A afeição é comum no início da relação, mas tende a perder-se com o passar dos anos. A lua de mel é um período altamente carregado de afeições e paixão, né? Tudo novo, aquela coisa, né? Oh, que coisa mais que dure para sempre. Enfim, mas é ilusório projetar que aqueles dias durarão pelos séculos dos séculos. Contudo, existe outro tipo de afeição.
tá? Não estou dizendo que aquilo é ruim e que aquilo deve ser desprezado, tá? Já falei aqui uma vez, vou falar de novo. Não raciocine no pensamento 880, tá bom? Eu estou falando aqui que isso é bom, mas tem que perceber que não é só isso, tá? Essa é a proposta. Olha só, o que é o outro tipo de afeição? É aquele cultivo de pequenas práticas no dia a dia que vão fortalecendo o amor e fazendo nascer um deleite que é muito mais valoroso e prazeroso do que a simples paixão. O verdadeiro amor entre um casal é aquele que se descobre com o tempo. Olha, saiu bonito esse parágrafo, hein? Caramba! Deixa eu ver se foi eu que escrevi isso mesmo, porque estou desconfiando de mim mesmo. Nossa, que coisa. Bonito, hein? Pera aí, deixa eu ver. Eu acho que lá no Facebook deu ruim. Apareceu uma mensagem pra mim aqui, então calma aí, rapidinho. Pera aí, segura aí. Apareceu aqui. Ah, eu tenho que fazer tudo sozinho. Preciso contratar um assistente aqui, né? Pera aí, gente, pera aí que... calma aí, segura a onda aí. Deixa eu voltar aqui pra gente poder... Tá bom, gente, ó, lá no Facebook caiu, não sei o que aconteceu, deixa rolar, né? Deixa lá, depois a gente vê o que aconteceu para poder a gente continuar lá, né? Foi um teste hoje no Facebook, não deu muito certo, mas a gente vai tentar melhorar isso aí para a próxima, tá bom? caiu geral lá, não sei o que fazer. Beleza, volta aqui. Olha só. Então, ó, veja aqui que a afeição da paixão, né, aquela coisa do fogo, do calor do corpo, do cônjuge, né, e toda aquela satisfação, né, física e sexual que o casal começa a desfrutar na lua de mel, é muito bom. Essas afeições são ótimas e devem perdurar, mas não devem ser as únicas, tá bom? Ninguém vai preservar uma relação de casamento apenas focando nesse deleite físico, sexual, tá bom? Isso é ilusão, tá? Não pode ser só isso a ser cultivado no casamento. Essas coisas aqui precisam ser cultivadas, ó. As práticas no dia a dia que vão fortalecendo o amor e fazendo nascer um deleite que é muito mais prazeroso e valoroso. Eu acho que eu coloco na sequência aqui alguns exemplos disso, tá? Olha só, como isso aqui é legal. Rir das piadas sem graça do marido, aqui em casa é 100%. Saborear e elogiar a comida preparada pela esposa. Marcar aquela consulta médica que o homem sempre esquece, isso aí é da mulher, tá? Dizer eu te amo todos os dias e, claro, comprar aquela caixa de chocolates altamente calóricos são maneiras de desenvolver a afeição e, por consequência, a admiração na vivência dos cônjuges, tá bom? Essas coisas pequenas aqui também fazem parte da relação, tá? Então você precisa aprender a cultivar isso aqui e entender que essas coisas são ridiculamente simples, mas elas servem como um fortalecimento da relação. Ela vai fortalecer a afeição e que não vai ficar apenas ligada, dependente da área sexual, tá bom? Até porque, meus irmãos, deixa eu fazer um parênteses aqui, deixa eu voltar. Até porque, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês que talvez vocês não saibam. Existem situações em que doenças podem vir, tá? E a área sexual ficar praticamente impossível de ser praticada. Já parou para pensar isso? E aí? Como é que faz? Vai separar por causa disso? Não. Então, por isso que eu estou propondo para vocês lembrarem, tá? Que não é só isso que deve cultivar a relação de casados, tá? Deve ser algo que vá muito além disso. Eu espero que todos tenham entendido. E eu acho que deu para entender sim, né?
Beleza, sequência. O terceiro dever do casal é a cooperação. O esposo sozinho não conseguirá garantir o bom funcionamento do casal, né, ou da casa. E de igual forma a esposa, tá? Nenhum dos dois conseguirá tocar a casa sozinho. Ou vai ficar muito, muito pesado para um, né? Nós somos acometidos por diversos problemas de ordem social, moral, econômico, profissional, relacional e eclesiástico, tá bom? Aqui são os diversos tipos de problemas que podem vir sobre nós, sem que a gente tenha programado, tá? Então é semelhante à loucura, a crença de ser possível enfrentar tudo sozinho. É loucura. Na cooperação, o casal desenvolve a dialética, que é o conflito e ponderações de ideias, tá? A dialética é importante em qualquer relação, principalmente no casamento. O que é a dialética? É o confronto das ideias, o conflito, ou seja, as propostas diferentes que podem ir sendo encaixadas e depois se transformando em prática dentro do casal, da relação de casal, tá bom? Então, não é saudável um casamento, uma relação de matrimônio, né, onde um só fale e o outro fique quieto. Tá? Isso não é legal e não é saudável. É bom que os dois conversem. Obviamente que o homem é o líder do lar e ele vai determinar, digamos assim, como a última palavra. O responsável pelas decisões finais é o homem. Mas a mulher tem que participar disso aqui também, tá? Senão o homem sozinho vai destruir a casa. Só com os pensamentos dele, ele vai destruir o lar, com certeza. Sem consultar a mulher, não vai dar certo. Isso traz concepções e até soluções que jamais poderiam ser alcançadas apenas com o esforço de um dos cônjuges. Isso aqui é legal. Isso aqui é legal. Presta atenção. Quantas e quantas vezes eu precisava tomar uma decisão no trabalho e eu pensava uma coisa, ponderava comigo mesmo e decidia, pronto, vai ser assim. E a Alessandra vinha com a outra ideia e eu olhava e falava, poxa vida, olha, não é que é melhor a sua ideia do que a minha? Poxa vida. Então, essa dialética precisa acontecer, tá bom? Precisa ocorrer para que vocês, como casal, não se percam aí, não destruam a relação porque um só quis tomar as decisões, tá bom? Beleza, vamos na sequência aqui dos nossos slides. Voltemos aos slides. Espera aí, aqui. Já li isso aqui, né? Isso traz concepções até soluções que jamais poderiam ser alcançadas. E seguindo, vamos lá. Olha só, para o progresso de uma boa dialética, né, desse conflito saudável de ideias, é preciso uma grande dose de tolerância. Isso não significa jogar para debaixo do tapete, tá bom, gente? Todos os descaminhos do cônjuge, mas ter um espírito de compreensão e de abnegação para que no final a opção mais viável para o conflito ou tomada de decisão prevaleça, antes da harmonia, a agonia. Deixa eu resumir esse parágrafo para vocês aqui. É óbvio, né, que num confronto de ideias pode haver uma dificuldade. Vocês podem ser colocados diante de um impasse. Ah, mas eu penso assim. Ah, mas eu penso assim. O que vamos fazer? É óbvio, né, que vocês vão ter que encontrar harmonia. Então, quem é que vai ceder? Qual é a ideia que vai prevalecer? É possível que as duas ideias caminhem juntas? Vocês vão ter que entrar nesse acordo. Mas independente disso, independente de quem vai prevalecer ou não, ou se os dois vão juntos, e é possível, né? A alegria, o prazer está nessa disposição dos dois de conversarem, de um consultar o outro, de um dar a importância que o outro tem. Num livro que eu li, chamado A Descoberta do Outro, de um autor brasileiro, muito bom, esse escritor, chamado Gustavo Corsão, carioca. Ele diz, né, que dentro da relação é necessário não só adjetivar a pessoa como
Por exemplo, me traga uma xícara de café, lave a minha roupa, tome aqui o dinheiro para comprar comida, tá aqui o dinheiro para abastecer o carro, sabe? Ele fala que essa referência um ao outro não deve ser feita apenas nessas trivialidades, mas você tem que observar que existe uma outra pessoa tão importante quanto você ali do outro lado. Isso parece besta, né? Parece bobo, parece que, poxa, Marcelo, mas você está falando para mim o óbvio do óbvio. Mas você coloca isso em prática de verdade? É difícil colocar isso em prática, porque a rotina vai engolindo a gente e a gente às vezes esquece que existe uma outra pessoa ali. Então eu acho isso muito legal. Então, dar a importância devida para o cônjuge dentro da relação é uma das harmonias que vocês vão ter e vão perceber que isso dá muito fruto. Mesmo que a ideia dele não prevaleça, ele precisa falar, ela precisa falar, tá bom? E aí, isso aqui, gente, é muito gostoso. Isso aqui é uma... Por isso que eu falei aqui, antes da harmonia, a agonia. Porque isso aqui quebra o orgulho, isso aqui faz você ver que você não é o super-homem, né? Os homens têm essa tendência de, não, deixa que eu mato no peito e levo tudo sozinho. Às vezes não é bem assim, às vezes a mulher sabe muito mais do que a gente, tá bom? Então, antes da harmonia, a agonia. Mas é uma maravilha quando vocês conseguem ter esse exercício dialético dentro de casa. Maravilha, tá? Olha só, por fim, o casal precisa buscar incansavelmente o hábito da comunicação. É comum enterrar esse dever em meio aos escombros do cansaço e das obrigações diárias. Mas a luta para que isso não ocorra deve ser a meta do casal. Ou seja, a comunicação ser enterrada nos escombros do cansaço, das obrigações diárias, deve ser uma luta para que o casal faça com que isso não aconteça. Não pode acontecer isso. A comunicação entre vocês deve prevalecer. Eu e a Alessandra, a gente tem estudado, lido, buscado conhecer um pouco sobre os temperamentos, né? E eu acho que eu descobri o meu temperamento. Eu acho que eu sou fleumático. Eu acho, né? Não sei, não tenho certeza, mas parece. Então, se eu sou fleumático mesmo, a gente tem aquela ideia de ser bem breve na comunicação. E aí a Alessandra sofre porque ela fala comigo, como foi? Tudo bem hoje? Eu falo, tudo bem. E não dou detalhes. Ela gosta dos detalhes, né? E é importante, os detalhes são importantes. Então, se eu ficar cultivando essa mania por temperamento minha, de ser resumido, breve nessas comunicações, eu vou estar enterrando a nossa comunicação. E isso vai destruir o nosso relacionamento. Tá bom? Então, comunicação é muito importante. Procure ser detalhista, se esforce. Óbvio, né? Não vai ficar só falando sozinho, mas procura dar vou falar sobre isso na sequência aqui, eu acho. Um relatório completo, né, do acontecido, tá? A comunicação é muito importante no casal. Olha só, a comunicação franca e permanente sobre os assuntos mais importantes deve sempre estar em dia. É provável que nem todos os assuntos sejam abordados, né, serão abordados. Mas o exercício da comunicação jamais deve ser esquecido. Tá bom, gente? Jamais deve ser esquecido. O exercício da comunicação entre o casal jamais deve ser esquecido. Por quê? Porque a comunicação ela vai mostrar isso, importância, valor, esforço de querer que o outro participe da vida comum. Tá? Isso aqui é muito importante. A gente tem que entender que um dos deveres também do casal é a comunicação. Beleza? Indo para o final aqui já. Tá bom? Hoje a gente vai acabar aí um pouquinho mais rápido, né? Porque o comecinho da aula foi todo aí de teste, né? De rolar a música para ver se a transmissão não caía. Olha só, já indo para o final aqui. Estabelecer prioridades quando chegar do trabalho, como por exemplo, ir direto ao cônjuge e dar um relatório rápido do que aconteceu, enviar mensagem de texto durante o dia, visando uma conversa quando estiverem juntos em casa,
ou agendarem um dia para conversarem. Pode ser uma das formas de manterem a comunicação atualizada. O silêncio pode tornar a relação enferma e enfraquecida, culminando, em alguns casos, até mesmo no seu fim. Tá? Então é muito comum, não é muito difícil de encontrar casais que reclamam da falta de comunicação. Ah, mas ele não fala comigo, ela não fala comigo, ele é muito quieto, ele não conversa, ela também não conversa, enfim. Não é difícil encontrarmos casais que reclamem disso, né? Então, a gente precisa sim cultivar a comunicação para que a relação seja saudável, não é? Então, em resumo, é isso. A nossa aula é basicamente isso. Hoje são mais aí práticas que podem ser aplicadas no nosso dia a dia sem muita dificuldade, né? E a gente precisa cultivar isso aqui. Isso está dentro do 7º mandamento, tá bom? Dentro do 7º mandamento nós temos essa recomendação dos deveres mútuos do casal, tá bom? Então, esse é o resumo da aula, acaba por aqui. Eu vou dar só uma olhadinha no chat para ver se vocês colocaram mais alguma coisa e vou dar por encerrada a nossa aula de hoje, que foi aí aos trancos e barrancos, mas foi, né? Parece que foi. Vamos lá. Temos mensagens no chat. Não acho que mais ninguém colocou nada, né? Só a Adriana, a Sônia, bom dia Sônia e bom dia Adriana. Adriana Patrícia. Nem sabia que seu nome era Adriana Patrícia. Bom dia, Adriana. Então, gente, é isso, tá bom? Agradeço aí a audiência de vocês. Agradeço também a paciência, não é? Deixa eu colocar meu nome aqui. A gente está tentando melhorar aqui as coisas, tá? Esse isolamento forçado, ele acabou forçando a gente a entrar nesse mundo digital. Então, como muita gente entrou, né? Então nem todos conseguem navegar bem aí nessa coisa de transmitir aula, vídeos, né? Ao vivo ainda é mais difícil. Mas hoje deu aí relativamente certo, né? Vamos ver se para as próximas aulas a gente consegue manter isso aí, tá bom? Então, gente, obrigado. Deus abençoe vocês. Busquem sempre as coisas do alto, tá? Muita saudade de reencontrá-los. Espero que a gente possa, ainda esse ano, voltar às aulas, quem sabe no finalzinho, né? Lá na nossa igreja, beleza? Obrigado aí por todos, pela participação e que Deus abençoe. Fui!
questão do povo